Olá, estamos de volta com o Senado agora. A Câmara concluiu a votação do projeto que regulamenta a terceirização no país. Agora a matéria está sob análise no Senado, onde já divide opiniões. O total de terceirizados no Brasil corresponde a pelo menos 26,8% do mercado formal de trabalho. São quase 13 milhões de empregados vinculados a empresas prestadoras de serviços. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece regras para esse segmento. Obriga, por exemplo, a especialização da empresa terceirizada, que poderá oferecer um único tipo de serviço. A empresa contratante terá a obrigação de fiscalizar o recolhimento dos direitos trabalhistas, contratuais e previdenciários dos funcionários e poderá ser responsabilizada na Justiça pelo pagamento integral de eventuais dívidas deixadas pela empresa contratada. Os deputados mantiveram no texto um dos pontos polêmicos da proposta: a permissão para que empresas privadas possam terceirizar qualquer tipo de atividade. Hoje, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho diz que as empresas não podem subcontratar serviços para o cumprimento de atividades fim, apenas de atividades meio, como, por exemplo, serviços de segurança e de limpeza. Eu acredito que aqui no Senado, esse projeto da terceirização possa ter um tratamento adequado, que se garanta o direito dos trabalhadores, que atividades fins não venham ser objeto de uma terceirização. A princípio, eu sou a favor da terceirização na atividade fim, mas eu ratifico. Nós temos que olhar os direitos desses trabalhadores terceirizados, para ver se eles não vão ter perdas. A terceirização é um avanço, nós temos que ter esse cuidado para que todos os trabalhadores tenham o mesmo tratamento, sendo terceirizado ou não. Eu acho que não vai ter uma tramitação tão rápida quanto aconteceu na Câmara. Nós aqui vamos discutir muito mais. O próprio presidente Renan já manifestou essa intenção. Segundo, eu acredito que aqui temos uma correlação de forças diferente e eu tenho convicção de que o projeto, da forma como foi aprovado lá na Câmara, ele não passará. O presidente do Senado também comentou o projeto que regulamenta a terceirização. Renan Calheiros defende uma discussão aprofundada da proposta. Vai ser uma tramitação normal. Essa matéria tramitou durante 12 anos na Câmara dos Deputados. No Senado vai ter uma tramitação normal. É fundamental regulamentar os terceirizados. Nós temos no Brasil 12 milhões de terceirizados. Nós não podemos regulamentar, sob hipótese nenhuma, a atividade fim. Nós temos que regulamentar os terceirizados existentes. Essa regulamentação não pode significar só a regulamentação da atividade fim. Isso é uma inversão, é uma involução, significa revogar a Constituição, os direitos, garantias individuais e coletivas. Adolescente de 16 anos deve ser julgado como adulto. A redução da idade penal está em debate no Congresso. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os participantes são contra a medida. A representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente afirmou que baixar a idade de responsabilização penal não vai diminuir a violência. Ela citou o caso da Geórgia, nos Estados Unidos, onde o número de adolescentes presos aumentou de 400 para 2.500, mesmo depois que o Estado instituiu a prisão perpétua para jovens que praticam crimes hediondos. Angélica Goulart também explicou que, pela lei atual, a partir dos 12 anos de idade, os adolescentes já são responsabilizados quando cometem delitos. Muitas vezes são mais responsabilizados do que os adultos em relação ao Código Penal. Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo, numa ocorrência de roubo qualificado, o adulto tem uma pena base de 5 anos e 4 meses e tem um regime de execução dessa pena semiaberto, somente dorme no estabelecimento prisional. E quando se trata, e pode receber a progressão desse regime, e um adolescente, ele cumpre imediatamente uma medida de internação, né,
exatamente por 3 anos. Quando a medida socioeducativa ela é imediatamente aplicada, os resultados eles são efetivos. A defensora pública Bruna Nunes afirmou que em 78% dos países a idade penal é 18 anos. A Alemanha e a Espanha, que haviam reduzido de 18 para 16, voltaram atrás. A idade penal como 18 anos de idade, ela foi fixada de acordo com estudos mundiais da psicologia, da neurociência, que a maturação cerebral de pessoas até 21 anos de idade é completamente diferente de indivíduos acima de 21 anos de idade. O senador Cristóvão Buarque quis saber a opinião dos participantes sobre adolescentes que cometem crimes hediondos, como assassinato e estupro. Vocês acham que essa possibilidade de permitir-se a maioridade, a declaração da maioridade penal para indivíduos, abriria brecha para a gente reduzir a maioridade penal para todos? Ou não seria realmente a maneira de calar muitos dizendo, realmente existem crimes e meninos criminosos que nós temos que tratar diferente do conjunto? Não podemos abrir exceção. Essa é uma casa que faz normas gerais, normas abstratas. E é possível, sim, lógico, não vamos ser cegos, que essas normas gerais, essas normas abstratas, por vezes, causam situações individuais injustas. Mas essas situações individuais, por serem excepcionais, não podem ser regradas pelas normas. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a maioridade penal é cláusula pétrea da Constituição e qualquer mudança deve ser declarada inconstitucional. Caso venha a ser promulgada uma proposta como essa e se torne emenda constitucional, não tenham dúvidas, o Conselho Federal do OAB envidará esforços para que seja proposta uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para ver declarada inconstitucional essa eventual, hipotética e, acreditamos, nunca concretizada, emenda constitucional para reduzir a maioridade penal. E você pode opinar sobre o projeto que reduz a maioridade penal e todas as outras propostas em discussão no Senado no portal E-Cidadania. Acesse senado.leg.br/ecidadania e deixe sua opinião. A comissão que vai analisar a medida provisória do futebol foi instalada nesta quinta-feira. O Congresso tem até o dia 18 de maio para votar a proposta. A vaga de relator cabia ao bloco de apoio ao governo na Câmara, mas um acordo permitiu ao deputado Otávio Leite, do PSDB, assumir o cargo. Ele vinha sendo um dos principais articuladores da Lei de Responsabilidade Fiscal do Futebol, até o governo editar a medida provisória. O texto cria o Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Os clubes podem pagar em até 20 anos a dívida com a União, que hoje está calculada em 4 bilhões de reais. A redução pode chegar a 70% no caso das multas e de 30% dos juros. Os times têm até o dia 30 de junho para aderir ao programa. Mas para receber o benefício, os clubes precisam oferecer uma série de contrapartidas. Por isso, segundo integrantes da comissão, é necessário mudar o texto. Os clubes não podem ter obrigatoriedade de nada. O clube pratica o futebol e pratica da forma que ele precisa de praticar. Ou seja, se ele tem que investir nas categorias de base, ele investe. Se ele pode investir em futebol feminino, que invista. Nós vamos trazer as mulheres para praticarem futebol no Brasil através desse tipo de incentivo, desse tipo de trabalho, e não da obrigatoriedade para os clubes aplicarem 30% em futebol feminino. Deputados e senadores apresentaram até o momento 181 emendas ao texto da MP. O relator, por enquanto, não fala em mudanças na proposta, mas diz que é necessário, sim, exigir contrapartidas dos clubes de futebol. A liberdade de associação, de organização, está consagrada na Constituição, né? Mas quando há uma relação direta com a esfera pública, essas relações elas podem estabelecer obrigações recíprocas, direitos e obrigações, deveres. A medida provisória 659, que abriu crédito de R$1,5 bilhão de reais ao BNDES, não foi votada a tempo por falta de acordo entre os líderes e perdeu a validade. Agora a MP vai para a Comissão Mista de Orçamento,
onde deputados e senadores terão até 60 dias para editar um decreto legislativo que regulamente o período em que a medida esteve em vigor. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o fim do sigilo bancário em empréstimos do Brasil para outros países. A tese vencedora é de que não pode haver cláusulas secretas, como no acordo que financiou a ampliação do Porto de Mariel, em Cuba. Quem votou contra disse que o texto prejudica as empresas exportadoras. O projeto do senador Álvaro Dias, do PSDB, prevê o fim do sigilo bancário nas operações que envolvem empréstimos de dinheiro público para outros países. Não há justificativa para esse sigilo, já que os recursos públicos estão sendo manipulados e repassados a outras nações. Mais de 7 bilhões de dólares foram repassados pelo BNDES a outros países nos últimos anos. O relator na Comissão de Relações Exteriores, senador Flecha Ribeiro, que também é do PSDB, apresentou uma emenda que amplia o alcance do projeto. Ela acaba com o sigilo em todas as operações feitas com dinheiro público por instituições financeiras, mesmo dentro do país. O texto foi aprovado e segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu creio que não há razão para justificar o sigilo. Nem a estados, nem a empresas. Aí se fala, mas a empresa tem direito de sigilo. Então não peça dinheiro subsidiado pelo Tesouro. 4 senadores da base de apoio ao governo foram contra. Os mecanismos que o Brasil usa, que o BNDES usa, são mais transparentes do que os mecanismos que os mais importantes países do mundo adotam quando fazem esse tipo de operação. Do que o próprio Estados Unidos, Reino Unido, a França. O BNDES não vai conseguir mais, e as empresas brasileiras, se esse projeto de lei for aprovado, não vai conseguir mais disputar esse mercado internacional. É isso que está em jogo. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou uma audiência pública para discutir a regularização fundiária na Amazônia. Os senadores ouviram representantes do INCRA, da Secretaria de Patrimônio da União e da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na região. Criado em 2009, o programa Terra Legal busca a regularização fundiária dos pequenos produtores rurais que ocupam terras públicas federais. Para ser regularizado, o terreno não pode fazer parte de reserva indígena, floresta nacional ou qualquer outro tipo de unidade de conservação. A meta inicial era atender cerca de 150 mil poceiros, mas após 6 anos de vigência, o programa atingiu apenas 10% disso. Para o secretário extraordinário de regularização na Amazônia, é preciso lembrar a situação existente antes da criação do programa. Em 2009, o país está no ápice do desmatamento. E é a época que também a regulação fundiária está parada. Há uma lentidão e o marco legal não é suficiente para avançar. Ele destacou a descentralização como um dos principais avanços. Hoje, áreas até 4 módulos fiscais não precisam mais vir a Brasília, passar pela Advocacia Geral da União. Hoje isso pode ser resolvido lá no Estado. E a gente já tem a emissão dos títulos lá nos Estados. Então a gente tem um processo de descentralização e empoderamento das coordenações estaduais. Mas os senadores trouxeram reclamações. Uma desapropriação realizada há 10 anos no Tocantins foi apresentada pelo senador Ronaldo Caiado como exemplo de desorganização. Essa propriedade foi dada em garantia aos financiamentos todos que esse produtor rural fez junto ao Banco do Brasil, todos eles. E de repente o INCRA vincula essa propriedade a uma segunda, sobrepõe a uma outra área sobre essa propriedade. Há 10 anos esse cidadão está lá tentando ver o que faz da vida, porque tudo que ele tinha estava aplicado nessa propriedade. Já o senador Blairo Maggi reclamou de uma portaria da Secretaria de Patrimônio da União que desapropriou uma área de 2 milhões de hectares na região do Araguaia. Nesses 2 milhões de hectares tem cidades dentro, os municípios estão dentro dessas áreas, tem fazendas produtivas, tem áreas de preservação, tem de tudo. Afinal, 2 milhões de hectares é um país, né? E nessa área do Araguaia, então, foi uma conturbação muito grande. Nós trabalhamos com áreas muito grandes. Quando fala em 2 milhões no Araguaia, isso é uma realidade em todas as áreas que a gente trabalha lá. Precisa de uma ação articulada. Eu estou vendo que o assentado vai ter que pagar a terra, começar a pagar em 3 anos.
Se nós não resolvermos o problema da assistência técnica, ele não vai conseguir pagar. É claro que a Amazônia é grande, nós estamos falando de 65% do território nacional. Essa é a abrangência da Amazônia com relação ao território brasileiro. É claro, nós sabemos que não é fácil, são locais de difícil acesso, mas já se passaram vários anos, já se passaram 6 anos e as coisas não estão caminhando a contento. Nós estamos aí em torno de 10% da meta proposta pelo próprio Terra Legal. O plenário do Senado aprovou na sessão desta quinta-feira a criação de uma comissão temporária externa composta por 3 senadores para tratar da situação das agências reguladoras do governo. O relatório com os resultados será entregue à Comissão de Infraestrutura. Os senadores também aprovaram 2 acordos internacionais feitos pelo governo, um na área de defesa com a República Tcheca e outro no setor turístico com o governo de Camarões. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima!